Não há falhas nos planos de Deus. Eu tenho essa verdade em mim, né? Eu celebro todas as conquistas, das pequenas às maiores. E quando eu digo essa frase é para reconhecer que em algum momento eu tive um não, até o meu próprio, né? Aquela descrença, será que ainda dá? E recomeçar e fazer de novo, né? Então, para todas essas etapas, quando eu digo não há falhas nos planos de Deus, é porque eu reconheço que teve um algo a mais e que eu acreditei e que também me foi impulsionado numa crença de que tem algo maior ali na frente. Vai mais um pouco, segue, aguenta mais um pouco. Então, essa é minha forma de dar força para essas conquistas. Bem-vindos ao programa Heróis de Propósito na Rede RVC. Eu sou Rafael Takei e a gente vai falar hoje sobre liderança. Quantas dúvidas a gente tem sobre a questão da liderança? Como ser um bom líder? Como extrair o melhor das lideranças? Qual a conexão entre chefia e liderança nas empresas? A gente vai conversar sobre tudo isso e muito mais aqui com a Eliana Araújo da Escola de Líderes. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Rafael. É um prazer imenso estar aqui com você e poder compartilhar um pouco dessa história toda, como eu cheguei até aqui, inclusive. Maravilha. Conta pra gente, Eliana, como funciona a Escola de Líderes? Quais são os trabalhos que vocês fazem para promover uma liderança mais efetiva? Tá. Primeiro que a Escola de Líderes, ela nasceu do desejo de transformar pessoas, transformar empresas. Esse era o contexto, né, de todo o trabalho que eu vim angariando ao longo de muitos anos, mais de 20 anos no universo corporativo, e queria traduzir isso de uma forma que pudesse dar representatividade para aquilo que o humano exerce dentro das corporações, das instituições. Então, assim, a minha crença sempre foi que todo resultado de sucesso, ele começa e termina nas pessoas. Sim. E a Escola de Líderes nasceu com esse propósito, né? De fomentar que antes de um bom líder existe ou deveria existir um bom ser humano. Verdade. Você se lidera antes de mais nada. Então a autoliderança, ela tem que preceder qualquer movimento de querer liderar alguém ou uma empresa, um negócio. E eu vim me debruçando, né, em cima desses conceitos, ferramentas e as práticas mesmo, né, que ao longo desses mais de 20 anos eu pude exercitar estando em muitos cargos e entendendo que liderança, inclusive, não tinha relação nenhuma com cargo nem função. É verdade, né? Essa é uma coisa interessante. A chefia é algo que é denominado pela empresa. Você recebe um cargo, uma função e tem uma série de responsabilidades com as quais arcar. Não necessariamente é algo negativo, mas a gente tem que entender que a liderança é algo à parte disso. Um chefe pode ter o papel de líder, conseguir liderar pessoas ou não, e pessoas sem um cargo podem ter um papel de liderança muito forte na organização, né? Exatamente. Até uma consideração que eu sempre faço é que a gente precisa equalizar esse movimento, né, de ser gestor, e aí vamos traduzir para o chefe, o gestor, né? O chefe. E é um termo que a gente ainda usa, que ele fica num tom às vezes pejorativo, sim, mas a gente fala mesmo, né, o chefe. Então. E a questão da liderança enquanto gestão com pessoas. Eu nem falo gestão de pessoas. Acho que é com o outro, né? E um dado estatístico bem interessante, até do Instituto Gallup, que é uma grande referência, né, para que a gente tenha mapeamento aí de ranking de liderança e dos seus conceitos, é que mais de 70% das pessoas que se demitem nas empresas, elas gostam do que fazem, elas gostam da empresa onde elas estão, mas elas se demitem dos seus chefes, dentro desse conceito. Mas, por outro lado, é bem importante a gente compreender que não vale só ser o líder de pessoas. A gente precisa, se você não traz resultado. E também não adianta pender na balança para esse gestor que está focado só
no resultado enquanto métrica, relatórios, processos. Então a gente precisa entender como equalizar, e às vezes nem é equalizar, não quer dizer que seja 50-50, né? Depende da cultura da empresa, depende de uma série de questões, né? Da governança organizacional. Até do perfil dos liderados. Do perfil dos liderados, nível de maturidade. Então às vezes você precisa ter 70-30, 60-40, mas é fato que a gente precisa atuar nas duas frentes. E você montou um programa, como você comentou agora há pouco, que trabalha a pessoa, o grupo e o resultado. São 3 etapas. Conta como é que funciona isso tudo. Na verdade, a Escola de Líderes, quando ela surgiu, ela veio com um processo de abraçar mesmo a compreensão de como que a gente gera resultado efetivo na empresa. Legal. Por meio de pessoas. Então, nós criamos uma metodologia e essa metodologia ela tem 3 etapas. Então, todos os produtos, eles vão sempre passar pelo movimento de compreensão de como se dá o resultado. Então, o resultado, antes dele, antecede uma etapa chamada nós, que é o movimento do time, trabalhar numa engrenagem, visão sistêmica, é o que todos nós compreendemos. Sim. Só que a gente veio para um item anterior a esse, que é a etapa que nós chamamos do eu. Então, qual é a compreensão? Que quando a gente está estruturado no 100% daquele talento de desenvolver aquelas competências, e se a gente compreender esse eu na etapa posterior do nós, onde cada um, se a gente desenvolve 100% das suas competências, dos seus talentos, imagina como que será o resultado. Então, essa é a etapa, eu, nós, resultado é uma consequência. Esse é um ponto interessante, né? Você tem os resultados do eu, do indivíduo, e aí você, quando você fala do nós, não é só a soma dos eus, né? O resultado ele precisa criar uma sinergia. Nós juntos temos que fazer mais do que a soma dos indivíduos, né? Nós juntos temos que fazer mais do que a soma dos indivíduos, é exatamente isso. E quando há essa compreensão, a gente também sai daquele modelo de vitimização, né? Porque, na verdade, quando você está no eu enquanto carreira, o entendimento tem que ser a carreira é sua. Sim. Então eu fico menos refém, ainda que eu tenha expectativas em relação à empresa, seja ela qual for, de qual porte ou segmento seja, mas menos expectativa com o que vão me ofertar na minha carreira e mais o que eu busco para chegar onde eu quero. E aí a gente fala muito do propósito, né? Legal. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar me serve, né? Verdade. E eu nem sei se eu gostei desse resultado. Eu nem sei se eu estou gostando muito daqui, mas me parece bom, é a zona de conforto. Nessa conexão dos vários eus em nós, né? Que o papel da liderança é importantíssimo, um tema é recorrente, a questão do conflito entre as pessoas. O que cada eu quer nem sempre é o que nós, como grupos, vamos querer. Como você gerencia isso? Como você trabalha isso para que a liderança consiga melhorar a sua gestão de conflitos? Nossa, Rafael, esse é o tema que mais eu tenho exercitado e tenho aprendido muito, muito nesse processo onde a liderança se apresenta. Porque a gestão de conflitos, ela passa por muitos outros subtemas, né? Um deles é gestão de conflitos em relação à geração, as inúmeras gerações que a gente tem. Verdade. Né? Então a gente passa por esse tema. Tem o pessoal que já está saindo do mercado de trabalho, com valores completamente diferentes. Esse é o primeiro item, mas nós temos, independente desse, e tem um precedente, né, que é a tecnologia. A gente não pode negligenciar que a tecnologia impactou o modelo de gestão. Então, aqueles que são, né, os mais sêniores, vamos dizer assim, têm tido um certo desafio para compreender como lidar com essa rapidez, essa velocidade exigida pelo mercado, mas sem perder a essência de um conteúdo, de uma expertise, de um know-how que ainda serve, né, muito na questão do conhecimento. Então, assim, a gestão de conflitos hoje, ela está muito embasada na compreensão de que a gente tem que desmistificar aquele item, a minha verdade é absoluta. E esse é um ponto interessante para a gente entender como é feito. Como desmistificar essa questão do a minha verdade absoluta e criar a nossa verdade, criar a negociação, a comunicação. A gente continua conversando sobre isso no próximo bloco do programa Heróis de Propósito na Rede RVC.
Um dos papéis da liderança é mediar conflitos para gerar sinergia, gerar resultados muito mais poderosos. Foi o que a gente conversou no primeiro bloco do nosso programa de hoje. A gente continua conversando aqui com a Eliana Araújo, da Escola de Líderes. Eliana, a gente falou sobre as habilidades para gerenciar conflitos. Quais são as principais competências que um líder precisa ter para conseguir fazer o conflito virar realmente conquista e resultado? Bom, comunicação assertiva é a primeira delas. Acredito que um dos maiores desafios das empresas e das relações interpessoais, né? A gente fala de casa, como a gente também fala da empresa, porque não temos botão liga-desliga, né? Nosso modus operandi parece ser o mesmo aí. Então, a comunicação assertiva e comunicação não violenta é um dos temas que eu mais tenho abordado, para que a gente possa, né, tratar com o devido cuidado e valor que merece quando a gente compreende conflitos. Interessante, você falou sobre a questão da comunicação assertiva e da não violenta. Quando a pessoa não consegue entrar no equilíbrio da assertividade, ela vai pender para um dos dois lados. Ou ser passiva e aí receber agressões ou ter desejos que não são realizados ali na equipe, não expressar a sua voz, ou o contrário, que acaba sendo agressiva e aí é a hora que acaba acontecendo a comunicação violenta com o outro, né? Perfeito, é isso mesmo. E aí, Rafael, o que eu tenho também percebido é que nesta relação onde as verdades absolutas, né, que a gente comentou no bloco anterior, ela se faz presente quando eu pendo para aqueles extremos da régua, né? Certo. Permissividade demais, e aí eu não me coloco, não digo, não falo, mas eu sinto tudo isso. E nós temos líderes que estão nesta condição. Sim. Porque muitas vezes a gente pensa no líder que está na outra ponta da régua, do agressivo, daquele manda quem pode, obedece quem tem juízo, que a gente sabe que esse contexto está em desuso, mas que ainda existem. Hipercomum. Porque a autoridade nunca deve ser sinônimo de autoritarismo, mas a gente ainda encontra alguns perfis que se reconhecem mais nessa linha, talvez porque também aprenderam nessa linha, né? Então, assim, o cuidado maior da comunicação não violenta é reconhecer os estímulos, os gatilhos e que nível de compensação que você reconhece nas relações para que aquilo, de alguma forma, fale com o seu ego, porque no final das contas, a gente está falando disso, né? No conflito é muito isso. O conflito, e nas relações interpessoais é importante a gente compreender que por trás de todo o movimento, inclusive da liderança, né, que é o tema maior aqui, existe uma criança ferida. É importante a gente compreender isso, que, né, tem um aspecto muito mais profundo desse contexto. Na Escola de Líderes a gente tem se aprofundado não só nos conceitos de coaching, de mentoring, mas a gente também tem usado muito da neurociência, andragogia e eneagrama, que nos permite enxergar esse elo de ligação com a nossa história. E além disso, nós temos vícios emocionais. Também. Todos nós temos. Então, assim, quais são os gatilhos que me levam a ter as atitudes que eu tenho, né, em relação ao movimento que o outro faz comigo, e que ali eu encontro um vício emocional. Tem como a gente neutralizar isso? Então, o trabalho de favorecer as relações interpessoais e movimentar o não conflito é compreender onde é que cada um de nós está querendo lisonjear um pouquinho o seu ego, né? E esse trabalho que você faz com as lideranças, né, conhecido como lideração, ele acabou tendo um sucesso tão grande que fora do mundo corporativo agora está tendo uma procura que se transformou no programa Soul Leader, de soul de alma, né? O que vem de diferencial para o pessoal que procura esse programa fora do In-Company, né, por conta própria? O entendimento é que as pessoas, de uma forma geral, independente delas ocuparem cargos, né, e estarem inclusive no universo do trabalho, nós somos seres humanos, né? Sim. E no nosso humano, a nossa busca é a mesma. O que a gente quer no final das contas? Acho que se perguntar isso, jogar a pergunta para o universo e ela vai vir de alguma forma, eu quero ser feliz. Se fizer a pergunta dos 5 porquês, eu quero um cargo. Por que você quer um cargo? Para ser reconhecido. Para quê? Para você ser feliz, né? Você vai indo para ser feliz, né? Alguns de nós têm um pouco mais de resistência, porque eu digo sempre, né? Quando eu entro nas empresas, eu falo assim, mas você não veio aqui para ensinar a abraçar árvore, né? Eu falo, olha, seria até bom,
bom que as pessoas pudessem reconhecer o poder de se abraçar uma árvore. Mas não é isso que a gente veio fazer. Mas é importante a gente reconhecer que a gente precisa de abraços na alma. O Soul Leader, que o Soul então vem de alma, tem um pouco desse contexto. Ele está um pouco no campo filosófico, da forma como eu estou te dizendo aqui, mas na prática ele vai fazer a busca do que a gente compreendeu no programa Lideração. O Lideração é um programa intensivo de liderança, ele surgiu para reproduzir a metodologia da EA Escola de Líderes, então são 3 dias, né? Um dia para o eu, um dia para nós, com as ferramentas de entendimento de como trabalhar essa equipe, e o foco de resultados, que é um plano de ação, e aí a gente entrega um relatório incrível de mapeamento de perfil comportamental para liderança. Legal. E quando a gente se movimentou com esse programa, que é o Lideração, a gente compreendeu que a liderança estava buscando muito o que o dia 1 trazia. Autoconhecimento para autoliderança. Surgiu o Soul Leader aí. Esse contexto de trazer o abraçar a alma é que a gente pôde possibilitar, né, nesse programa, que aí sim é uma imersão de 2 dias. Entra no hotel às 8 da manhã e sai às 20 horas do dia seguinte. Uau. Sábado e domingo lá. E a gente tem um tempo que é aquele que as pessoas acho que mais buscam e mais lhes faltam, né? Lhes falta, no caso, que é tempo para mim, olhar para mim. E fazer isso numa jornada guiada, né, Eliana? Porque isso. A gente passa muito tempo tentando criar nosso autodesenvolvimento, mas às vezes a gente se perde nesse caminho de onde realmente nós queremos chegar, o que a gente realmente precisa melhorar em nós. Ter um guia nessa jornada é muito poderoso, né? Muito. E é isso que nós fazemos nesse programa. Eu tenho grandes parceiros na Escola de Líderes, né? Bruno Ferreira é um dos que está conosco nesse programa Soul Leader. Você já entrevistou, inclusive, algumas outras pessoas, não ele ainda, mas o Regis. Ah, legal. Regis Vieira, sim, é um grande parceiro na Escola de Líderes, Rodolfo Arantes. Então a gente tá se movimentando para criar essa jornada guiada, como você bem colocou, de uma forma que a somatória das nossas competências, ela favoreça aquilo que a gente quer entregar. E o que a gente quer entregar neste produto específico do Soul Leader, que aí a gente sai do campo do corporativo e vai para a pessoa. Sim. Lembrando que é a pessoa que está por trás de todo e qualquer lugar que ela esteja, integral, né? Ela é o ser integral. É uma das performances dela. Então, o que a gente se movimenta nesse programa é para repercutir numa pergunta que a gente instiga a essas pessoas a fazerem, né? Ao final de uma trajetória guiada, mas ao final dessa trajetória, tendo uma parede em branco, se a gente pudesse olhar aqui para trás uma parede em branco, qual é a resposta para essa pergunta? O que você gostaria que estivesse escrito nessa parede ao longo da sua trajetória, que tem lá seu nome e sobrenome ao final? Qual é essa frase, esse contexto? Aí a gente volta para propósito. O legado que a gente vai querer deixar. Um legado é uma coisa construída ao longo de cada passo da nossa vida. As chances que nós temos de liderar a nossa vida, as pessoas ao nosso redor, são grandes oportunidades também de construir um legado. A gente continua conversando sobre esse assunto na volta do nosso programa Herói de Propósito, na rede RVC.
tornar o ambiente de trabalho um lugar saudável, um lugar em que as pessoas produzam e sintam-se felizes com o que fazem. Esse talvez seja um dos papéis poderosos que um bom líder consegue fazer e que às vezes algum gestor que não está bem capacitado acaba atrapalhando no meio desse processo. Eliana, a gente está conversando sobre liderança aqui e agora a gente vai entrar numa brincadeira referente do nosso programa Herói de Propósito, que é aflorar o herói que tem dentro de você. Qual é o seu superpoder? Meu superpoder é ajudar as pessoas. Eu quero ser um pouco invisível para entrar no olhar, sabe? Acho que é esse um superpoder. Para que a pessoa aflore o melhor dela. Isso. Missão, qual é a sua? Bom, a minha missão é que eu possa trazer leveza, mas acima de tudo o compromisso com... A gente pode dar um algo a mais. Então, na minha missão de ajudar pessoas, eu entendo que há talento em cada um de nós. Então, aflorar esse talento de uma forma que o outro se reconheça verdadeiramente, né? Eu sei que é um termo muito utilizado, mas é trazer a melhor versão de cada um. Tem um pouco disso. Poderoso. E nessa jornada nossa jornada do herói, a gente acaba vivenciando as nossas próprias vulnerabilidades. Quais são as que você busca superar? Gestão do tempo, conciliar todas as questões, principalmente vida pessoal, profissional, né, com esse legado, né, as coisas elas às vezes estão ali um pouco interligadas quando a sua missão de vida é o propósito da carreira, né? Verdade. Mas além da gestão do tempo, dentro da gestão do tempo, a devida prioridade para o que é mais importante, né? Então eu me pego defendendo muitas frentes e são os meus maiores valores, mas também são os meus maiores desafios. Quando a gente entra na trilha de ver nosso propósito, vão surgindo convites, oportunidades, para cada sim a gente precisa entender que haverão sérios nãos que a gente vai ter que dar, né? Nessa jornada, a gente também tem que ter um código de honra. Ao que você é leal e não abre mão? Confiança. Confiança, para mim, é a base de todos os outros valores, né? Todos nós temos inúmeros, mas esse, para mim, é uma regra de conduta. Quando se quebra a confiança, muito possivelmente nada mais se estabelece. Realmente. Então, eu tenho plena confiança, total. E quebrar esse código é inegociável para mim. É uma jornada de renúncias também. Do Muitas. que você abre mão para conseguir realizar a sua missão? Meu sono. É mais comum, né? Tenho dormido muito pouco há muito tempo. As pessoas dizem, nossa, como ela tem sorte na vida, né? Mas faz 20 anos ou mais. E a cada vez que a sorte batia na sua porta, você estava lá trabalhando. Que eu estava lá O que trabalhando. nos leva à pergunta. Mentor. Quem foram os seus mestres ao longo desse caminho? São muitos, alguns. O maior deles, e porque está muito no campo da caminhada que eu estabeleci para a minha vida, é Jesus. Ele é o mestre dos mestres verdadeiramente na minha jornada, nessa minha caminhada. Tenho grandes mentores dentro de casa, que são meus pais. Lindo. Seu Raimundo, nordestino porreta, Dona Ofélia, uma mulher aguerrida, e essa dupla tem feito muita diferença ao longo da minha vida para me mostrar quem eu sou, de onde eu vim, até porque eu lembro quem eles são e de onde eles vieram, são grandes mentores para mim. No campo profissional, eu tenho muitos nomes, mas eu quero te dar duas reflexões aqui. Eu tive um chefe, não no termo pejorativo, meu grande líder, vamos dizer assim. Eu tive e olha que a minha carreira tem mais de 20 anos, o que quer dizer que eu aprendi muito com aqueles que eu enxergo hoje o que não fazer. Também nos ensinam. Eles me ensinaram muito. Tive muitos chefes para compreender o que não fazer. E meus clientes, eles promovem a todo momento essa mesma referência. E no campo do positivo, eu tenho alguns muito especiais, líderes de fato. Né? Não vou citar nomes para não deixar ninguém de fora, que são tantos, né? Mas saibam que vocês estão na minha trajetória. A cada vitória, qual é o discurso de superação que você diz para você mesmo?
Não há falhas nos planos de Deus. Eu tenho essa verdade em mim, né? Eu celebro todas as conquistas, das pequenas às maiores. E quando eu digo essa frase é para reconhecer que em algum momento eu tive um não, até o meu próprio, né? Aquela descrença, será que ainda dá? E recomeçar e fazer de novo, né? Então, para todas essas etapas, quando eu digo não há falhas nos planos de Deus, é porque eu reconheço que teve um algo a mais e que eu acreditei e que também me foi impulsionado numa crença de que tem algo maior ali na frente. Vai mais um pouco, segue, aguenta mais um pouco. Então essa é minha forma de dar força para essas conquistas. Vamos batizar essa heroína? Vamos. Qual é o seu super nome? Bom, vem várias coisas na minha cabeça, mas eu acredito que ser uma protagonista positiva. Acho que a heroína podia ser batizada assim. Pelo meu histórico pessoal, profissional, eu me considero dessa forma. Que é o que leva à questão da escola de liderança, né? Despertar protagonismo nas pessoas, né? Liderar a própria vida e das pessoas que estão à sua volta, né? Exatamente isso. Que legal, adorei essa heroína. Maravilha. Que delícia essa entrevista, ele é ótimo. Helena, muito obrigado aqui pela participação no nosso programa. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos espectadores que estão buscando a liderança nos seus trabalhos, na sua vida, uma mensagem de liderança. Bom, eu quero que você compreenda que mais do que chegar, né, do que a chegada em si, muitas vezes é um cargo que a gente busca, porque com ele vem muitos benefícios também e valida, né, tudo aquilo que se fez para chegar lá, que o mais importante é a trajetória, né? Acho que está no sentido de presença, compreender o aqui e o agora, que por trás de todo e qualquer liderado tem uma história de vida, assim como a sua, né? Estando num cargo, falando então especificamente de um cargo de liderança, e que se a gente puder ser mais leve, ter um pouco mais de compaixão, e isso não quer dizer ser frágil, pelo contrário, né? Reconhecer as nossas vulnerabilidades, isso nos torna um grande líder. E a positividade, ela não está no campo só do pensamento positivo, eu posso, eu quero, eu mereço, eu consigo. Está muito longe disso, né? É compreender que a gente é resultado do que a gente pensa. Então, se eu promovo uma condição de pensar positivamente, com todo o conhecimento que deve vir junto disso, né? Para que a gente tenha propriedade sobre aquilo que faz e para poder ser um exemplo, que essa seja a meta, né? Mais do que exemplo, inclusive, eu acho que a gente tem que aprender a formar grandes líderes. Então, eu sou um bom líder quando eu ensino outros líderes a serem a sua melhor versão. Os resultados que a sua equipe traz traduzem você como líder. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Herói de Propósito na Rede RVC.